A Terra, junto com todo o Sistema Solar, não está parada no espaço. Ela viaja a uma velocidade impressionante, cerca de 720 mil km por hora, ou aproximadamente 200 km por segundo, enquanto orbita silenciosamente o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Esse gigantesco percurso leva em torno de 230 milhões de anos para ser completado. Nós não percebemos esse deslocamento em nossa vida cotidiana, mas sentimos, sim, os efeitos dessa jornada cósmica. À medida que o Sistema Solar se aproxima de regiões mais próximas ao centro galáctico, a energia que nos envolve se torna diferente. O espaço não é vazio. Ele é permeado de campos sutis, radiações cósmicas e de uma substância vital que muitas tradições chamam de energia prana ou energia do início da vida. E quanto mais perto do coração da Via Láctea, mais a energia prana se torna sutil, luminosa e menos densa. É como se o próprio universo estivesse nos chamando para um estado de consciência mais elevado. Ramatiz descreveu esse processo como a entrada da Terra em um cinturão de fótons, um mar de luz que dissolve velhas sombras. E Chico Xavier lembrava, o planeta não caminha para o fim, mas para uma transformação. Assim, aquilo que parece apenas um dado astronômico, na verdade é o pano de fundo de uma das maiores mudanças espirituais de todos os tempos. A transição planetária. Olá, eu sou Sérgio Luiz Gianico e junto com José Prado, damos a você as boas-vindas ao canal Sinergia e Ética. Hoje vamos desvendar um tema muito comentado em todos os cantos e religiões. A transição planetária e a nova era que já começou. Venha conosco conhecer essa revelação. E no final, se essa mensagem ressoar com você, deixe seu like e o seu comentário. A sua sinergia é essencial para fortalecer esta corrente de consciência. A frequência psíquica do planeta está mudando. Essas novas energias funcionam exatamente como chaves de ativação para iniciar a transição planetária. São ondas de alta frequência que amplificam e potencializam tudo o que já existe em nós, tanto as virtudes quanto os vícios. É como se o campo energético da Terra tivesse sido reajustado para uma nova oitava musical, e cada ser humano, como instrumento, ressoasse de acordo com a afinação do seu coração. Essas energias não são neutras. São altamente coerentes, luminosas e inteligentes. Carregam em si informação cósmica, verdadeiros códigos de evolução. Vibram numa frequência muito mais elevada que a densidade 3D onde vivemos durante milênios. Elas não julgam nada, apenas irradiam luz. E a luz, como dizia Emmanuel pela voz de Chico Xavier, não acusa, mas revela. Não condena, mas convida à transformação. A luz ilumina tudo, inclusive o que estava escondido ou reprimido. Quem cultiva amor, compaixão, perdão, humildade e verdade sente essas qualidades se expandirem como flores ao sol. As intuições ficam mais claras, a conexão espiritual se aprofunda, ações altruístas tornam-se mais naturais. A telepatia e a sensibilidade aumentam. Ramatiz antecipava que, na nova era, os dons psíquicos e espirituais seriam comuns. Segundo ele, o homem do futuro pensará com o coração e sentirá com a mente. Ou seja, o intelecto e a emoção serão unificados em um só campo de consciência superior. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, já relatava que a sensibilidade humana se expande em ondas, e que chegará o tempo em que todos seremos, em alguma medida, médiuns conscientes da vida além da matéria. Mas, assim como flores se abrem, também as ervas daninhas brotam quando a terra é revolvida. Quem carrega raiva, medo, apego, orgulho ou ressentimento vê tudo isso vir à tona. Emoções reprimidas emergem com força. Relações tóxicas são escancaradas. O auto-engano e as ilusões caem por terra. Divaldo Franco lembra: a luz não cria os monstros, apenas os expõe. Eles estavam lá, dentro de nós, esperando o momento da cura. E é exatamente isso. As novas frequências não toleram dissimulação. A nova Terra não pode ser construída sobre mentiras interiores.
É como se essas energias dissessem: seja inteiro, limpo, alinhado e transparente. É hora de curar. Imagine um grande holofote sendo aceso em um quarto escuro. Tudo fica visível, o belo e o feio. Você finalmente enxerga onde precisa limpar, mas também passa a ver o tesouro que estava escondido. Valdo Vieira explicava que a consciência só evolui quando ilumina seus próprios porões. Esse é o convite da transição: encarar nossas sombras para que possamos integrá-las na luz. Essas frequências fazem nossas virtudes florescerem e nossos vícios aparecerem. Não estão aqui para punir, mas para purificar e elevar. A transição planetária é um processo de amplificação e revelação. Só cura quem aceita ver a verdade em si mesmo. E como disse Chico Xavier, a verdade é remédio. Pode ser amargo no começo, mas é o único caminho para a libertação da alma. Sim, o planeta Terra está elevando sua frequência vibratória. E isso não é apenas uma visão espiritual, é também um fato energético que começa a ser percebido pela ciência. O campo vibracional da Terra, que durante milênios sustentou uma média de baixa densidade, a chamada faixa 3D, agora está sendo impulsionado para dimensões mais sutis, a quarta dimensão superior e a quinta dimensão inferior. Essa mudança afeta diretamente os campos magnéticos, o pulso de Schumann, o comportamento da natureza, a própria humanidade e até os reinos elementais, invisíveis aos olhos humanos, mas descritos por tradições espirituais milenares. Chico Xavier certa vez afirmou que a Terra é um organismo vivo em plena evolução. Assim como nós passamos por fases de crescimento, o planeta também atravessa suas etapas de maturidade cósmica. O Sistema Solar está atravessando agora uma zona do espaço de altíssima vibração, conhecida como cinturão de fótons ou anel de luz central. Essa região é como um imenso oceano de luz ultrafina, de natureza espiritual e multidimensional. Esse ciclo não é casual. Ele faz parte da precessão galáctica, um movimento de aproximadamente 26 mil anos. Estamos agora cruzando o núcleo dessa faixa energética, o que altera profundamente a frequência que banha o planeta. Ramatiz descreveu esse momento como a madrugada luminosa que sucede à noite de provas e expiações. Além dessa navegação, a Terra recebe ondas diretamente do centro da galáxia, o chamado Sol Central, na região de Sagitário A. Esse centro envia pulsos periódicos de energia eletromagnética e espiritual que alcançam todo o sistema solar. Nosso Sol físico funciona como um transmissor desses impulsos, recebendo e retransmitindo as informações cósmicas. É por isso que, em períodos de transição, o Sol parece mais ativo, com tempestades solares, ejeções de massa coronal e variações magnéticas. Emmanuel dizia: o Sol é o grande altar da vida, onde Deus acende diariamente a chama da esperança. E não é por acaso, ele é o coração que pulsa em sincronia com os batimentos cósmicos. Velhas memórias estão sendo dissolvidas, individuais e coletivas. O tempo psicológico parece acelerar, pois nossa percepção já não cabe mais nos velhos relógios da mente. Sistemas mentais obsoletos entram em colapso, das ideologias políticas às crenças religiosas rígidas. Códigos internos de despertar começam a ser ativados, despertando talentos, dons e memórias espirituais adormecidas. Valdo Vieira explicava que, diante dessas ondas, a consciência experimenta para a psicosfera cósmica e passa a sentir dimensões que antes lhe eram invisíveis. A Terra, como ser vivo, absorve, responde e redistribui essas energias. Essa resposta se reflete em mudanças climáticas, transformações sociais, colapsos de velhos sistemas e principalmente no despertar espiritual em massa. Chico Xavier, ao falar sobre essa época, dizia: é como se o planeta tivesse recebido uma ordem do alto para renovar-se. E nós, seus habitantes, somos chamados a renovar-nos também.
Como funciona esse mecanismo energético? O núcleo cristalino da Terra, seu coração vibracional, funciona como uma antena cósmica. Ele capta essas ondas sutis de luz que chegam do espaço e as conduz através das linhas Ley e meridianos planetários. Essas linhas energéticas percorrem todo o globo como verdadeiros canais de circulação vital, semelhantes aos meridianos do corpo humano na acupuntura. Essas ondas sobem pela crosta, atravessam montanhas e vales, e ativam estruturas sagradas espalhadas pelo planeta: pirâmides, obeliscos, portais naturais e até construções erguidas em eras antigas com propósitos espirituais. Essas estruturas funcionam como antenas amplificadoras, irradiando a energia cósmica para todo o campo magnético da Terra. A partir daí, essas frequências se expandem pelas camadas atmosféricas e espirituais do planeta, alcançando cada ser vivo. Podemos imaginar a Terra como uma imensa orquestra. O cinturão de fótons é como um novo maestro, que muda o compasso e a tonalidade da música. Todos os instrumentos, cada ser humano, cada reino da natureza, precisam se reajustar à nova sinfonia. Os que afinam seu instrumento interior soam em harmonia. Os que resistem à nova afinação produzem dissonância e caos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, descreve que o corpo humano é profundamente sensível às oscilações eletromagnéticas do planeta, reagindo com sintomas físicos e emocionais quando há mudanças bruscas. O mesmo vale para a humanidade coletiva. Esse mecanismo energético é, portanto, um circuito de troca viva. Do centro galáctico fluem ondas de luz. O Sol físico recebe e transmite. O núcleo da Terra absorve e redistribui. As linhas Lei e estruturas sagradas irradiam. E cada ser humano acolhe ou repele conforme sua frequência íntima. Valdo Vieira lembrava que o cosmos é um organismo vivo, e nós somos células conscientes dentro dele. Isso significa que cada pensamento e emoção humana também retroalimenta esse circuito. Ou seja, não somos apenas receptores. Somos também emissores. O mecanismo da transição não é um milagre repentino, mas um processo orgânico, vibracional e coletivo. Assim como o corpo humano se recalibra quando recebe uma transfusão de sangue, a Terra está se recalibrando ao receber essa transfusão de luz cósmica. E como disse Emmanuel, Deus age através das leis, não contra elas. A renovação do mundo é o cumprimento de um ciclo sagrado. O que estamos presenciando hoje na Terra é o reflexo direto desse processo energético e espiritual em andamento. As ondas cósmicas que chegam e atravessam o planeta estão produzindo efeitos claros, visíveis e inegáveis no corpo da humanidade e da própria Terra. Muitas pessoas relatam que o tempo parece voar. Dias, semanas e meses passam com uma rapidez impressionante. Isso não é apenas uma sensação psicológica, é o reflexo da mudança no pulso vibracional da Terra. Chico Xavier explicava que, quando a humanidade entrasse em novo ciclo, o tempo seria abreviado para os escolhidos, numa clara referência à percepção de aceleração. Ramatiz também afirmava que a transição traria uma compressão do tempo, para que aprendizados que antes levavam séculos fossem condensados em poucas décadas. Crises emocionais, surtos, ansiedades e até doenças psicossomáticas se intensificaram em todo o planeta. Isso ocorre porque as novas frequências funcionam como catalisadores de limpeza interior. O que estava escondido agora é trazido à tona. O que estava reprimido precisa ser encarado. O que era sombra precisa ser iluminado. Divaldo Franco lembra: a dor é a faxineira da alma. Ela chega não para destruir, mas para limpar. Ao mesmo tempo, nunca houve tantas pessoas despertando espiritualmente. Novas gerações já nascem com dons intuitivos, telepáticos e energias de cura mais evidentes. Movimentos de autoconhecimento, espiritualidade livre e busca por sentido explodem em escala global. André Luiz descreve esse processo como o amanhecer da consciência cósmica no coração humano. E de fato, nunca foi tão comum ouvir sobre projeção astral, vida após a morte,
terapias energéticas e multidimensionalidade. Pessoas relatam sonhos lúcidos, sincronicidades constantes e a sensação de estarem em contato com planos sutis. Esse é um sinal claro de que a barreira entre dimensões está se afinando. Valdo Vieira chamava isso de parapercepções em expansão, e explicava que, na medida em que a psicosfera da Terra se ilumina, mais consciências passam a perceber realidades antes invisíveis. A própria Terra reage como ser vivo em transformação. Terremotos, erupções vulcânicas, tempestades e extremos climáticos não são castigos, mas descargas energéticas naturais. O planeta está expulsando densidades acumuladas em seu corpo astral. Emmanuel dizia que a Terra é mãe amorosa, mas também é organismo em cura. Toda cura passa por febre, por descarga, por expulsão de toxinas. Assim também os fenômenos atuais devem ser compreendidos, sintomas de um planeta em regeneração. Portanto, o resultado que vivemos agora é ambivalente. De um lado, colapsos emocionais, sociais e climáticos. De outro, um despertar espiritual sem precedentes. Essa dualidade não é contradição, mas parte do mesmo processo. É o velho que se desfaz para dar lugar ao novo. É a purificação em marcha. Chico Xavier resumiu isso com clareza. Estamos nas dores de parto de um mundo novo. E todo parto exige lágrimas, mas termina em nascimento. A Terra não está apenas se movendo no espaço. Ela está se libertando. A luz que flui do centro galáctico não é apenas energia física. É uma força espiritual que atua como chave cósmica de libertação. Essas ondas estão abrindo antigos selos, dissolvendo véus e preparando o útero vibracional da Terra para um novo nascimento. É como se a própria Mãe Terra estivesse em trabalho de parto, e cada contração cósmica anunciasse o nascimento de uma nova era. Permaneçam firmes. Sintam a verdade em seus corpos, pois o Sol fala com vocês. Essa mensagem ecoa das esferas superiores, das fraternidades interplanetárias que acompanham a humanidade. O Sol, mais do que um astro, é o transmissor das diretrizes divinas que sustentam esse processo. Chico Xavier lembrava: não estamos sozinhos no universo. O Cristo governa muitos mundos, e a Terra é apenas uma das moradas de seu coração infinito. Ramatiz também afirmou que, na hora da transição, forças interplanetárias atuariam como parteiras espirituais, auxiliando a Terra em seu parto para a regeneração. Sim, a Terra está se elevando em frequência porque atravessa uma zona cósmica de altíssima vibração, o cinturão de fótons. Recebe ondas do centro galáctico, retransmitidas pelo nosso Sol. Cumpre um grande ciclo cósmico, previsto por tradições antigas, dos maias, egípcios, hindus, toltecas e tantas outras. Emmanuel recorda em A Caminho da Luz: a Terra não é órfã. Sua evolução segue os planos do Cristo, que dirige seu destino com sabedoria milenar. Esse processo não é apenas astronômico ou espiritual. É também um chamado para cada consciência. As ondas cósmicas não podem ser evitadas. Mas cada ser humano pode escolher resistir e sofrer o atrito da mudança, ou alinhar-se e fluir com a nova frequência. Divaldo Franco costuma dizer: a dor é a resistência à lei divina. Quando aceitamos a lei, a dor se transforma em aprendizado e serenidade. O comando da transição nos lembra: a Terra está atravessando o portal da regeneração. O Sol nos fala com sua luz. O Cristo governa o processo. E nós somos convidados a participar conscientemente. Como disse Chico Xavier, não estamos no fim do mundo, mas no fim de um mundo. E todo fim é sempre também um começo. O que está se passando no planeta neste momento é uma verdadeira reconfiguração multidimensional. Essas energias cósmicas tocam desde os níveis geofísicos e magnéticos da Terra até os campos mais sutis dos seres encarnados e desencarnados.
Para organizar essa compreensão, vamos por partes. Geologia. As frequências cósmicas e solares que bombardeiam a Terra atualmente aceleram processos tectônicos, despertam áreas adormecidas e promovem deslocamentos internos. Por isso observamos o aumento de terremotos em regiões atípicas, vulcões que voltam à atividade e alterações na crosta em zonas antes consideradas estáveis. É como se a malha cristalina da Terra estivesse sendo recalibrada, e essa recalibração afeta diretamente a matéria densa, que responde com instabilidade. Emmanuel dizia que a Terra é organismo vivo em depuração. Assim como o corpo febril expulsa toxinas, o planeta expulsa densidades para curar-se. Clima. O clima está sendo impactado por dois fatores principais. Distorção no campo magnético terrestre, que influencia diretamente os padrões atmosféricos. Alta frequência de radiação cósmica, que altera a condensação de nuvens, as correntes de ar e o ciclo das águas. O resultado são extremos: ondas de calor abrasadoras, chuvas torrenciais fora de época, secas súbitas em zonas férteis. Chico Xavier alertava: a natureza, obediente a Deus, responde à necessidade de reajuste do homem. Campo magnético. A magnetosfera, nosso escudo de proteção contra radiações cósmicas, está enfraquecida em várias regiões. Esse enfraquecimento não é apenas físico. É um reflexo do desmoronamento de antigos padrões vibracionais, que precisam ceder lugar a uma nova estrutura alinhada ao Sol central da galáxia. Ramatiz descreveu isso como a troca do velho escudo por uma couraça de luz. O colapso parcial do antigo campo magnético deixa o planeta mais exposto, mas também mais permeável à luz cósmica de alta frequência, essencial para a elevação da consciência planetária. Corpo mental. Muitos sentem confusão, lapsos de memória, sensações de irrealidade ou deslocamento. As sinapses cerebrais estão tentando se adaptar à nova frequência. O excesso de estímulo mental pode parecer ansiedade ou desorientação, mas é apenas a desconexão temporária do velho campo mental coletivo. André Luiz já dizia: a mente é campo criador, mas também é campo de adaptação. Sempre que a Terra muda, a mente precisa reconfigurar-se. Sintomas comuns incluem insônia, pressão na cabeça, vertigens, palpitações, calor internos, zumbidos nos ouvidos, dores articulares ou musculares sem causa aparente. O corpo físico está sendo recalibrado, principalmente o sistema nervoso, as glândulas pineal, pituitária e timo, e até o DNA, que começa a responder à nova matriz planetária. Valdo Vieira chamava esse processo de reprogramação somática da consciência. Corpo espiritual. Muitos sentem estar sendo chamados, sem saber por quem ou para quê. Crises existenciais, desbloqueios kármicos e sensação de perder tudo são comuns. Na verdade, é apenas a renúncia vibracional da velha identidade. O espírito recebe instruções em nível supraconsciente, ainda que o ego não compreenda. Divaldo Franco explica: o chamado que sentimos não vem de fora. É a nossa própria essência respondendo à voz de Deus. Os efeitos das energias entrantes são abrangentes. Na Terra, vemos geologia instável, clima extremo e magnetosfera em mutação. Nos encarnados, percebemos sintomas físicos, mentais e espirituais de adaptação. Nada disso é aleatório. É o processo natural da transição, conduzindo o planeta e a humanidade a um novo patamar. Como disse Chico Xavier, a transformação dói, mas não mata. Ela educa. Enquanto os encarnados sentem no corpo físico e na mente os reflexos da transição, os espíritos desencarnados, sobretudo os ligados às faixas umbralinas, também passam por intensas transformações. Agonia vibracional. À medida que a frequência da Terra sobe, os planos mais densos se tornam inabitáveis para muitas entidades. Espíritos acostumados à vibração pesada do ódio, do vício e do apego material sentem como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés.
Essa incompatibilidade vibracional gera confusão, revolta e desespero em muitos deles. André Luiz, no livro Libertação, descreve como regiões umbralinas entram em colapso quando a luz irrompe e dissolve as trevas que ali se mantinham. É exatamente o que ocorre agora em escala planetária. Manifestações mediúnicas e obsessivas. Por estarem desalojados de seus antigos redutos, muitos desses espíritos buscam refúgio junto a encarnados com quem ainda possuem sintonia. Isso explica o aumento de perturbações em ambientes, manifestações mediúnicas espontâneas, obsessões transitórias e até coletivas. Chico Xavier já havia alertado que o mundo espiritual se aproxima mais da humanidade na hora da grande transição, e essa proximidade intensifica tanto a luz quanto as sombras. Ao mesmo tempo, equipes do Comando da Transição e das Fraternidades Interplanetárias realizam operações de resgate em massa. Milhares de espíritos são conduzidos para zonas neutras, hospitais espirituais e postos de cura temporários. Ramatiz descreve essas missões como verdadeiras pontes de misericórdia, onde irmãos siderais auxiliam a remoção compassiva de consciências em sofrimento. Nem todos podem permanecer na psicosfera da Terra. Os mais apegados à matéria estão sendo reencaminhados compulsoriamente para planetas compatíveis com sua vibração. Não se trata de castigo, mas de justiça evolutiva, para que possam continuar aprendendo em ambientes adequados ao seu estado espiritual. Esses planetas de provas e expiações, integrantes da Federação de Mundos em Transição, funcionam como berçários cósmicos de regeneração. Ali, esses espíritos terão novas chances de crescimento, até que estejam aptos a retornar a mundos em regeneração como a Terra. Emmanuel ensina: Deus nunca expulsa, apenas conduz cada filho ao lar compatível com sua necessidade de progresso. Assim, o realojamento é misericórdia, não punição. Enquanto isso, na Terra, a psicosfera já se encontra mais leve. O número de encarnações de almas endurecidas diminui. Uma nova geração de almas curadoras e regeneradoras começa a reencarnar, preparando o futuro da humanidade. Divaldo Franco resume: a Terra está mudando de inquilinos. Aqueles que não se ajustam à nova frequência partem, e aqueles que trazem a luz começam a chegar. A psicosfera da Terra, o campo mental e emocional coletivo da humanidade, exerce um papel gigantesco nas reações planetárias. Ela funciona como um filtro energético vivo, que conecta os pensamentos e emoções humanas ao corpo vibracional do planeta. Teilhard de Chardin chamava isso de nosfera, a esfera do pensamento. A espiritualidade prefere o termo psicosfera, mas a ideia é a mesma, um campo coletivo que envolve e influencia a Terra. O que é a psicosfera terrestre? É o campo vibracional formado por pensamentos, emoções, intenções, desejos e memórias de todos os seres encarnados e desencarnados ainda ligados à Terra. Essa esfera envolve o planeta como uma nuvem energética viva, atuando como mediadora entre as dimensões espirituais e a matéria física. André Luiz descreveu isso em Nosso Lar. A crosta da Terra é envolvida por fluidos que se assemelham a uma neblina psíquica, formada pelo somatório das mentes humanas. Modulação da energia cósmica. Quando a psicosfera está pesada e densa, as energias elevadas que chegam à Terra encontram resistência. Esse atrito vibracional pode se expressar em desastres naturais, colapsos sociais, epidemias emocionais, crises políticas e tecnológicas. É como tentar encher uma represa trincada com mais água. Ela não segura e acaba explodindo. Alimentação da instabilidade geofísica. Regiões de guerra, ódio ou vício coletivo se tornam pontos de pressão vibracional, o que favorece catástrofes naturais ou sociais. Não por acaso, zonas recorrentes de terremotos e tragédias coincidem muitas vezes com áreas de psicosfera adoecida. Chico Xavier dizia: a mente humana pode ser bênção ou desgraça para o planeta. Somos nós que escolhemos o peso que colocamos sobre a Terra.
Reação da Terra como ser vivo. A Terra, como consciência viva, reage à psicosfera como se fosse seu sistema nervoso externo. Quando o campo coletivo está doente, caótico ou tóxico, o planeta responde com limpezas abruptas, exatamente como o corpo humano reage com febre para eliminar infecções. Quando a psicosfera está elevada. Em contrapartida, regiões onde predominam oração, fraternidade, silêncio interior e serviço altruísta tornam-se ilhas de luz. Nesses lugares, a energia cósmica flui suavemente, e até os desastres são suavizados ou desviados. Divaldo Franco ensina: um grupo em oração sincera pode alterar a atmosfera espiritual de uma cidade inteira. É por isso que templos, centros de meditação, grupos de irradiação têm papel fundamental. Eles atuam como postos de purificação da psicosfera. O que podemos fazer? Cultivar estados elevados de consciência, mesmo diante das crises. Evitar alimentar o pânico midiático ou o catastrofismo. Trabalhar em núcleos de irradiação vibracional. Ancorar pontos de proteção espiritual nos lugares em que vivemos. Ramatiz lembra: cada ser humano é um núcleo de emissão vibratória. Onde estiver, pode ser um templo ou uma prisão para a energia que o cerca. A psicosfera da Terra é um espelho coletivo da humanidade. Se está poluída, a energia cósmica encontra atrito. Se está limpa, a energia cósmica flui como bálsamo. Chico Xavier resumiu: a regeneração do planeta começa na regeneração dos pensamentos. Em que ponto da transição planetária estamos agora? É importante compreender que a transição não é um evento linear com datas fixas, mas sim um processo vibracional progressivo, que se desenrola em fases. Ainda assim, podemos dizer que estamos nos momentos finais da fase intermediária e já adentrando os limiares da fase final. Fase inicial: aceleração dos ciclos. Teve início entre as décadas de 1950 e 1980, com grandes impulsos espirituais. Nessa época, muitas almas missionárias reencarnaram para preparar o terreno. Aceleraram-se as crises globais, conflitos bélicos, tensões ambientais, abalos éticos e sociais. Foi também o período em que floresceu o despertar de consciências em pequena escala, com a difusão de mensagens espiritualistas e científicas sobre a vida além da matéria. Chico Xavier dizia: na segunda metade do século XX, novos mensageiros encarnariam para preparar a Terra para o século da grande escolha. Fase intermediária: desconstrução e revelação. Essa fase se intensificou após 2012, marco simbólico para muitas tradições. O tempo psicológico acelerou. Instituições, religiões, governos e sistemas de ensino e família começaram a mostrar sua falência moral. As máscaras caíram. Ao mesmo tempo, houve um crescimento exponencial de despertos, além da chegada em massa das chamadas crianças cósmicas, índigo, cristal, arco-íris, solares, almas já preparadas para vibrar em outra sintonia. Ramatiz escreveu que na hora crítica, a juventude traria em si as sementes do novo mundo. E é exatamente o que observamos. Hoje, vivemos o ápice dessa fase intermediária, muito caos aparente, mas também uma luz crescente surgindo nas consciências. Fase final: separação vibracional e reconstrução. Estamos às portas dela. Ela será marcada por eventos catalisadores, mudanças climáticas intensas, convulsões sociais e manifestações espirituais mais evidentes. Nesse momento, os mundos começarão a se separar de forma mais visível. A Terra entrará definitivamente em faixa vibratória de regeneração. Haverá desencarnes coletivos, não como castigo, mas como renovações de ciclo. Ao mesmo tempo, grupos mais preparados espiritualmente assumirão posições de referência ética e reconstrução social.
Emmanuel explica: a separação não é geográfica, mas vibratória. Cada espírito encontra naturalmente o mundo que corresponde à sua sintonia. Podemos visualizar a transição como uma pirâmide energética. Na base, a massa inconsciente, ainda presa a manipulações. No meio, os despertos em fases variadas de consciência. No topo, os missionários lúcidos, que sabem por que estão aqui. O plano superior acompanha como um termômetro de luz. Onde há mais luz, o sofrimento se suaviza. Onde predomina a inconsciência, a dor se intensifica. Divaldo Franco resume: o objetivo não é salvar a humanidade inteira de uma vez, mas resgatar os que estão prontos para viver a nova era. Portanto, não estamos mais no início. Estamos nas dores de parto do novo mundo. E há pressa no plano superior, porque o tempo tridimensional se estreita. Chico Xavier afirmava: o relógio de Deus não atrasa. A hora da Terra chegou. O chamado umbral, descrito pela literatura espírita e por diversas tradições iniciáticas, é um plano intermediário, denso e psíquico-astral. Por milênios, ele funcionou como zona de purgação, reajuste e triagem para almas desencarnadas que estavam ligadas fortemente aos desejos e vícios da matéria, carregavam culpas, ódios ou fanatismos, negavam a luz interior, ou não conseguiam se desapegar das ilusões do ego terreno. Esse cinturão espiritual foi sustentado pela psicosfera coletiva da humanidade, alimentado pelos pensamentos e sentimentos densos emitidos em massa. Por que ele está sendo desativado agora? Porque a Terra está migrando para um patamar vibratório superior. Assim como o corpo físico se livra de toxinas ao se curar, o campo energético planetário também precisa se limpar. A densidade do umbral não é mais compatível com a vibração da Terra regenerada. Por isso, o umbral está sendo desmagnetizado, esvaziado e gradualmente desativado. André Luiz já sinalizava isso em Libertação: as regiões de sombra não são eternas. Quando a luz se acende, a noite se dissolve naturalmente. Equipes socorristas superiores realizam uma das operações mais grandiosas da história espiritual da Terra: a evacuação dos planos umbralinos. Espíritos em sofrimento estão sendo conduzidos a colônias transitórias ou a postos de cura interdimensionais. Outros, mais apegados, são realocados a mundos de provas e expiações compatíveis com sua vibração. Esses planetas servem como novos berçários cósmicos, onde poderão prosseguir em aprendizado. Ramatiz descreve: não há castigo, há apenas pedagogia sideral. Cada alma é conduzida à escola que corresponde à sua lição. O realojamento dos espíritos não é punição, é misericórdia. Cada espírito será acolhido conforme sua necessidade evolutiva. Muitos serão amparados em colônias espirituais antes de reencarnar em mundos compatíveis. Avançadas tecnologias de consciência, vindas de civilizações como Sírius, Órion e Antares, estão sendo usadas para preservar a sanidade dessas almas em trânsito. Chico Xavier dizia: nenhum filho do Criador ficará perdido. Apenas tomará o caminho que melhor se ajusta à sua evolução. Os efeitos na Terra. Essa evacuação já se reflete no planeta. A psicosfera terrestre está mais leve. O número de encarnações de almas endurecidas diminui drasticamente. Uma nova geração de almas solares e curadoras começa a reencarnar, trazendo esperança e regeneração. Divaldo Franco comenta: o umbral como conhecemos é uma sombra que se apaga. No seu lugar, surgirá uma escola de amor e reajuste compassivo. O umbral não é um lugar fixo no universo, mas uma condensação vibracional da mente humana, é uma frequência psíquica. Ele existe enquanto a humanidade sustentar culpa, medo, fanatismo e ódio. Quando a consciência coletiva se eleva, essa densidade perde sustentação. E então o umbral se dissolve como névoa ao sol da manhã. Na nova Terra, suas funções serão substituídas por estruturas de aprendizado compassivas.
A triagem não será mais punitiva, mas pedagógica e curadora. Emmanuel explica: a justiça divina nunca é vingança, é sempre educação. O que era expiação transforma-se em escola. O umbral terrestre está sendo esvaziado e desativado. O que parecia eterno revela-se transitório. A Terra não mais sustentará regiões de sombra. Estamos testemunhando um dos maiores atos de misericórdia da história espiritual do planeta. A libertação definitiva da humanidade dos grilhões umbralinos. Com a transição em andamento, a própria dinâmica da reencarnação na Terra também passará por uma transformação profunda. O modelo atual, característico dos mundos de provas e expiações, está chegando ao fim. Na Terra atual, a maioria das encarnações ainda ocorre de forma compulsória, baseadas em resgates kármicos pesados, sujeitas ao véu do esquecimento total, marcadas por traumas e desconexões entre alma e personalidade. Esse modelo, como explicam Emmanuel e André Luiz, é pedagógico, mas doloroso. Ele serviu para a educação moral em tempos de rebeldia coletiva, mas não se ajusta mais à vibração da Terra regenerada. André Luiz, em Missionários da Luz, descreve esse processo compulsório como a reclusão temporária da alma em corpo denso, para que aprenda com as consequências de seus próprios atos. Na nova Terra, esse ciclo será gradualmente substituído por um modelo muito mais consciente e amoroso. As encarnações serão escolhidas pela própria alma, em cooperação com conselhos superiores. O esquecimento total será substituído por memória parcial preservada, permitindo continuidade da missão. Os corpos físicos serão mais sutis, menos sujeitos a doenças e degenerações. Cada alma necessitará de menos encarnações, pois a evolução será acelerada pela consciência lúcida. Emmanuel ensina: nos mundos regenerados, a alma reencarna em plena sintonia com a sua missão, e não mais como prisioneira de débitos. Encarnações naturais e tecnológicas e encarnações naturais continuarão existindo, mas o útero humano será compreendido como santuário sagrado. As mães da nova Terra terão consciência plena de que estão recebendo uma alma. As famílias se formarão não mais por desejo egoísta, mas por afinidade vibracional e missão conjunta. Chico Xavier dizia: a maternidade é a mais alta expressão do amor de Deus na Terra. Na nova era, essa verdade será vivida em toda a sua profundidade. Encarnações assistidas por tecnologias espirituais. Além disso, civilizações galácticas e interdimensionais já utilizam tecnologias conscienciais para auxiliar o processo reencarnatório. Essas técnicas não manipulam a vida, mas a reverenciam, criando corpos preparados para acolher almas de outras esferas ou para missões específicas. Ramatiz explica que na nova era, ciência e espiritualidade caminharão juntas, inclusive no processo da vida e da morte. Isso permitirá inserções diretas de almas interplanetárias, transmigrações assistidas e encarnações planejadas com precisão luminosa. Na Terra regenerada, tanto o nascimento quanto a morte deixarão de ser traumas. Serão passagens serenas e conscientes, acompanhadas por guias espirituais e comunidades fraternas. O nascimento será uma celebração lúcida da entrada de uma alma em missão. A morte será apenas a travessia suave para outra dimensão, vivida com alegria, não com medo. Divaldo Franco resume: quando a alma desperta, entende que nascer e morrer são apenas estações de uma mesma viagem. A nova Terra inaugurará um modelo de reencarnação consciente, compassivo e acelerado. O que era prisão kármica se tornará ato de serviço amoroso. O que era esquecimento total dará lugar a memórias parciais úteis. O que era trauma se transformará em rito de passagem sereno. Esse final não é o fim da humanidade, mas o fim de um ciclo de dor, e o início de uma era de luz. Estamos vivendo o tempo mais grandioso da história espiritual da humanidade.
A Terra, que viaja pelo espaço a mais de 720 mil quilômetros por hora, não apenas orbita estrelas. Ela atravessa um portal cósmico de regeneração. Tudo muda: o clima, a geologia, as sociedades, as consciências e até os planos espirituais invisíveis aos olhos humanos. O umbral se desfaz como névoa ao sol. Novas almas chegam trazendo esperança. Velhos sistemas desmoronam para dar lugar a estruturas mais justas. O convite não é para temer o fim, mas para participar do novo início. Não é o fim do mundo, é o fim de um mundo, o mundo da ignorância, do ódio e da separação. Chico Xavier nos lembrava com ternura: estamos nas dores de parto de um mundo melhor. Todo parto traz lágrimas, mas também traz a vida renovada. E Ramatiz completa: o sol do futuro já nasceu. Só precisamos abrir os olhos para enxergá-lo. Cada um de nós é chamado a escolher, a cada pensamento, a cada emoção, de que lado deseja estar. O lado da sombra, da resistência, do medo, ou o lado da luz, da confiança, do amor que regenera. Divaldo Franco resume com simplicidade: o futuro da Terra começa dentro de você. Emmanuel, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, já dizia que o nosso país teria um papel fundamental nesse processo. O Brasil é chamado a ser coração que acolhe e voz que inspira, irradiando fraternidade para além de suas fronteiras. Não é coincidência que os olhos espirituais do mundo estejam voltados para cá neste tempo. A transição planetária não é profecia distante. Ela já começou. Estamos dentro dela, vivendo as dores e as alegrias da transformação. O Cristo é o governador da Terra. Ele guia esse processo com amor infinito, e a vitória da luz já está assegurada. Como disse Chico Xavier: o bem vencerá na Terra. Mais cedo ou mais tarde, mas vencerá. Eu sou Sérgio Gianico e, junto com José Prado, agradecemos a sua presença no canal Sinergia e Ética. Hoje compartilhamos essa reflexão sobre a transição planetária e a nova era que Chico Xavier já havia previsto. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like e o seu comentário. A sua participação é fundamental para que essa corrente de luz e consciência se fortaleça. E lembre-se, a transição já começou, e você é parte dela.